Quase. Agora, sim, aquilo que os europeus chamavam tribos, uma resistência tribal. Agora trata-se de um outro tipo de resistência. É uma resistência protagonizada por aqueles que os europeus conseguiram assimilar, aculturar, isto é, aqueles que estão perfeitamente integrados, quer fazem parte, às vezes, da administração europeia, fazem parte da população que recebeu instrução nas escolas europeias e, por vezes, até nas universidades, na Europa Ocidental e até nos Estados Unidos e noutras regiões. Isto é essa população instruída, assimilada, portanto, para usar uma expressão também colonial do século XIX e XX, muitos deles assimilados, mestiços até, não é? muitos deles, por vezes, mestiços, são esses que contestam a colonização e contestam a colonização nos termos da cultura ocidental. Isto é, aquilo que eles reivindicam não é um retorno da África aos tempos pré-coloniais, isto é, afirma, portanto, a devolução do poder às autoridades tradicionais que existiam naqueles territórios, mas sim partirem das fronteiras que os europeus estabeleceram entre os vários territórios que colonizaram, partir dessas fronteiras para estabelecer Estados de tipo europeu, Estados nacionais. Isto é, eles propõem-se estabelecer esses Estados nas fronteiras definidas pelos europeus e depois formar nações nesses Estados. Nações que, obviamente, não são nações tradicionais. Nações que, logo à partida, são nações que, por exemplo, têm como língua comum as línguas europeias. Quer dizer, porque são aquelas... Porque, por questões diplomáticas internas, há uma certa dificuldade em adotar línguas locais como línguas destes Estados, quando há muitas línguas faladas nestes Estados e, portanto, o mais simples, o mais específico é adotar a língua dos eram Estados com uma grande diversidade étnica, que uma seria enorme medida, não é? diferenças de culturas locais, aquilo que se chama de etnias, regiões. É a partir disto que estes contestadores da colonização, contestadores locais da colonização, querem formar Estados, quer dizer, querem formar Estados a partir daqui, Estados que, com as mesmas estruturas dos Estados europeus, com uma administração centralizada, com um exército, com uma bandeira, com um hino, tudo aquilo, portanto, eles são nacionalistas, certo, como os nacionalistas europeus. E uma contestação ideológica com base também em valores europeus. Eles contestam, digamos, para alguns... o modelo do Estado que querem formar é um pouco o Estado igual ao dos colonizadores, quer dizer, do Estado francês, ou português, ou britânico. Há outros que têm outros modelos e são daquelas potências, modelos que lhes foram transmitidos por aquelas potências que os ajudaram também nas lutas na contestação da colonização. Eles vencem porquê? Bem, eles vencem porque as potências coloniais europeias desistem basicamente da administração direta, é muito custosa, quer dizer, tem muitos custos, a manutenção da ordem, isto numa Europa que saiu da Segunda Guerra Mundial, a última coisa que quer é formar grandes exércitos para enviar, para manter a ordem em África, não querem fazer isso, portanto, nem África, nem na Ásia, portanto, e trespassam o poder a estes grupos contestatários, sobretudo no caso quando esses grupos contestatários se armaram e fizeram insurreições armadas contra a presença europeia. O mais fácil é passar-lhes o poder a eles, independentemente da forma de passar o poder, seja eleitoral, seja apenas no simples trespasse. No caso português, a ditadura salazarista ainda resistiu há algum tempo, no caso de Moçambique, por exemplo, 10 anos, entre o princípio da insurreição armada conduzida pela Frelimo em 1964 e independência, em 1974, 75, mas depois as autoridades revolucionárias, depois do 25 de abril de 1974, as autoridades revolucionárias em Portugal decidiram basicamente ceder o território à Frelimo sem qualquer consulta da população. A verdade é que, sim, nisto a descolonização portuguesa foi um bocadinho talvez mais rápida, no sentido de este trespasse sem qualquer tipo de consulta popular. Quer dizer, a resistência foi mais longa, mas a despachar fomos muito mais rápida, mas a verdade é que os meios de transição não fizeram depois muita diferença nos resultados que foram obtidos nestes novos houve muitas formas diferentes de descolonização, mas o grande ponto aqui não temos nenhuma democracia a florescer no meio da África subsaariana. O grande ponto aqui é que houve muitas formas diferentes de descolonização, mas verdadeiramente o processo foi muito
muito parecido. Ao contrário, isto é, num caso houve um referendo, no outro caso não houve referendo, no caso houve eleições com vários candidatos, no caso houve só eleições só com uns candidatos. As formas foram variadas, mas o princípio foi sempre o mesmo. Isto é, a entrega do poder, a tomada do poder por estes grupos anticolonialistas, por estes grupos de uma população, portanto, uma parte da população que está aculturada pelos europeus, ou porque é mestiça, ou porque está instruída. É essa parte que recebe o poder, e essa parte da população que recebe o poder, e este é que é o ponto fundamental, olha para a restante população da mesma maneira que os europeus olhavam. Isto é, eles também olham, estes anticolonialistas, que nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70 do século XX, ficam à frente destes novos Estados africanos que se vão acedendo à independência, eles olham para o resto da população como os colonizadores europeus olhavam. Isto é, não como agentes da história, não como uma população que tivesse atingido a sua maioridade cívica, mas como sujeitos passivos daquilo que os anticolonialistas pensavam vir a ser ainda um processo de formação de nações, em que eles anticolonialistas são os novos tutores. Isto é, eles estão no lugar dos europeus a dirigir, a guiar, a instruir, a aculturar estas populações, muitas delas ainda não integradas neste mundo da nação. Isto é, estas populações que vivendo nestes Estados ainda não se identificam com uma nação, mas identificam-se com as suas tradições, com as suas culturas, com as suas regiões, não estão integradas neste Estado e, portanto, estes anticolonialistas não estão pura e simplesmente, aquilo que eles pensam da sua missão não é pura e simplesmente receber o poder dos europeus, mas é receber esse poder, mantê-lo e, de alguma maneira, prosseguir o trabalho dos europeus de civilização, agora já não chamam civilização, mas de revolução, preferem, é o termo favorito nos anos 50 e 60 e 70, de uma revolução em África. Isto é, e sobretudo uma revolução que assentasse na obtenção rápida de resultados. E, portanto, ir para métodos que aparentemente garantem esses resultados muito rapidamente. E como estava a dizer há pouco, há alguns que ainda têm como ponto de referência as instituições da Europa Ocidental, mas muitos, e em determinado momento quase uma maioria, vai optar por um outro modelo, que é o modelo da Europa Soviética. Isto é, ditaduras de partido único e estatização da economia. Nos anos 1950 e 1960, o estabelecimento de uma ditadura de partido único e a estatização da economia era considerado a grande receita para o desenvolvimento. Era ótimo, quer dizer, os países ficavam rapidamente ricos, porque julgava-se que na União Soviética isto tinha sido um grande sucesso nos anos 30, Stalin tinha industrializado a Rússia rural, era a ideia que havia, e, portanto, vamos industrializar a Nigéria, vamos industrializar Angola, vamos industrializar Moçambique, como os europeus no século XIX tinham dito, vamos ligá-los aos mercados, vamos criar um mercado local ligado ao mercado, aos mercados globais. Não, isso demora imenso tempo e permite às empresas europeias explorarem os recursos desses países. Não, vamos estabelecer uma ditadura de partido único, nacionalizar, estatizar tudo, e essa é que é a melhor maneira para enriquecer estes países. E reparem, este modelo é adotado mesmo por alguns líderes africanos que são aliados do Ocidente, mas que adotam internamente nos seus países um modelo soviético. Isto é, são ditadores de tipo soviético, independentemente às vezes de estarem próximos dos Estados Unidos ou das potências ocidentais. Mas esta ideia de uma ditadura de partido único e da estatização da economia parece uma grande receita. E porquê? Podes perguntar, bem, mas porquê? Qual é que é a ideia? Bem, primeiro antes disso até te pergunto se eles não estavam também se esse não seria um modelo mais próximo daquilo que seriam as organizações tradicionais da África Conferência de Berlim. Não necessariamente, não, de todo. A África é muito plural, há mercados locais, há uma economia de mercado em muitas regiões da África bastante interessante, que aliás já vem tanto quanto os europeus podem estudá-lo desde o século XV, do século XVI. Não, isto eram verdadeiramente ideias que vinham da Europa, quer dizer, que vinham e mais propriamente vinham das universidades e dos meios intelectuais europeus, que são frequentados por estes anticolonialistas.
Muito bem, Rui, que razões então são essas? Estas ideias vêm das universidades ocidentais, onde muitos destes anticolonialistas foram estudantes e aprenderam até o seu anticolonialismo, veio daí. Veio também dessa ideia, dessa convicção de que o tipo de modelo soviético permitiria um desenvolvimento mais rápido, como teria acontecido na União Soviética. Vem também do contexto da Guerra Fria, em que a União Soviética e a China comunista tinham apoiado movimentos de independência em relação a potências ocidentais e, portanto, acabou por haver uma grande, digamos, contaminação ideológica, porque muitos destes anticolonialistas também foram formados às vezes em universidades soviéticas ou chinesas, estudaram lá, passaram por lá, adotaram aquelas ideias, mas veio também de uma outra coisa, e até me parece que é a mais importante de todas, que é o facto deste tipo de soluções estilo soviético, partido único, estatização, permitir um grande domínio sobre estas sociedades. Isto é a melhor receita para alguém que quer dominar estas sociedades. Não há nada melhor do que estabelecer um partido único, uma ditadura de partido único e estatizar os chamados meios de produção. Quer dizer, é a melhor maneira de dominar completamente essa sociedade. É assim que a Frelimo pensa em Moçambique em 1974-75. E por isso não se vão importar, por exemplo, nada com a saída dos europeus e dos indianos, que aliás vão até estimular essa saída. Reparem que há uns quadros, não é? Ou seja, deixarem embora os outros quadros. Estes europeus e indianos são as profissões liberais, são os empresários, são basicamente a classe média de Moçambique. Portanto, imaginem as consequências para um país da expulsão dos médicos, dos professores, dos advogados, dos empresários, dos trabalhadores mais qualificados. Imaginem isso como um princípio de desenvolvimento. Isto é, vamos desenvolver este país, portanto, vamos expulsar a classe média deste país, portanto, os mais qualificados, os mais empreendedores, que, claro, numa situação colonial coincidiam com estas populações que se tinham estabelecido em Moçambique, mas que talvez pudessem ter sido integradas de outra maneira nos novos Estados independentes. Portanto, este êxodo vai empobrecer imenso Moçambique e não se tratou de abrir caminho para uma classe média local. Tratou-se sim, foi de expulsar uma parte da população que os novos líderes independentistas pensaram, e com razões, que seria mais difícil submeter ao seu domínio, até pelas suas relações internacionais. Isto é, reprimir uma população local africana provavelmente só interessava a algumas organizações não governamentais, mas reprimir uma população portuguesa, uma população britânica, uma população francesa, obviamente envolveria imediatamente conflitos com as antigas potências coloniais. Em Moçambique ainda se imaginou que esta população europeia, portuguesa, pudesse vir a ser substituída por cooperantes das ditaduras comunistas, isto é, cooperantes da Alemanha de Leste, etc., mas obviamente não era nada a mesma coisa e nunca foi verdadeiramente. Mais grave do que isso, para controlar as populações locais, estes anticolonialistas, estes novos, agora líderes destes novos Estados independentes, o que eles fizeram, para fazer isso, eles recorreram muito aos mesmos métodos da colonização, dos colonizadores. Por exemplo, Portugal já tinha abolido, em 1961, a partir de 1961, quer o trabalho forçado, quer as culturas obrigatórias, que eram parte digamos, do regime colonial. Ora bem, uma coisa que a Frelimo vai fazer nos anos 70 é, de alguma maneira, restaurar isto, isto é, formas similares daquilo que tinham sido os métodos de controle e dominação da população típicos do tempo colonial, vão ser restabelecidos. Trabalho forçado, é isso? Trabalhos forçados através das cooperativas, através de, enfim, chamam-lhes outras coisas, mas acaba por ser trabalhos forçados, e continua, por exemplo, um processo de povoamento estratégico. Os portugueses tinham iniciado, e a Frelimo continua, que é obrigar as populações a deslocarem-se em determinadas áreas e a fixarem-se em novos aldeamentos, o que permite um maior controle dessa população. A Frelimo continua a fazer isso como uma forma de controlar melhor a população. Portanto, digamos que estes novos Estados independentes parecem cada vez mais, depois dos anos 60 e 70, mais para as populações que são,
digamos, objeto destes Estados, são quase novas fases da colonização mais do que uma libertação. Isto é, de repente, é uma nova fase da colonização com novos protagonistas. E, claro, o poder nestes novos Estados assenta em grupos formados através de solidariedades ideológicas, mas também muito e cada vez mais solidariedades regionais ou étnicas. Isto é, aqueles que mandam tendem a rodear-se daqueles que têm alguma coisa a ver com eles, quer dizer, ou que são de família, ou que são da mesma região, ou que são do mesmo grupo étnico, e portanto, há essa identificação do poder com grupos que, obviamente, estão em contraste com muitos outros grupos, com muitas outras regiões que constituem Estados, por vezes, enormes. Quer dizer, alguns destes Estados são muito grandes, não tendo inicialmente, por vezes, grandes populações, mas são Estados muito grandes. Por exemplo, para dar um exemplo, fora da África de expressão portuguesa, na Nigéria, estabelece imediatamente um poder que começa digamos, a organizar-se em função da exclusão de uma parte da população, que é a população Igbo, que é uma população do sul da Nigéria, que era uma população especialmente empreendedora, quer dizer, e que tinha estado, de alguma maneira, associada até à colonização inglesa. Não era aqueles que os ingleses tinham tomado como mais próximos. E tornam-se imediatamente os principais alvos do novo poder independente. E isso vai levar à Guerra Civil na Nigéria, entre 1967 e 1970, uma vez que estes Igbos, a partir do momento em que percebem que são alvo de discriminação, de exclusão por parte das novas autoridades independentes, optam também por se tornar independentes da Nigéria, fundam uma nova república, que é a República do Biafra, e isso, nos anos 60, portanto, a primeira mostra da descolonização de África era a Guerra Civil da Nigéria, em que morreram 2 milhões de civis, numa catástrofe, uma das maiores catástrofes do pós-guerra no mundo. Aconteceu imediatamente na Nigéria pós-colonial, através desta Guerra Civil. Portanto, há esta formação de classes políticas, classes de poder autocráticas, fechadas etnicamente ou partidariamente, e que se organizam basicamente para a extração de rendas a partir da exploração intensiva de certos recursos, como o petróleo, no caso da Nigéria e de Angola também, ou de minérios, como o cobre no Zaire. E, portanto, é muito difícil, apesar de todas as ajudas, apesar das infraestruturas que os europeus tinham criado, infraestruturas de transporte, infraestruturas de educação, de saúde, é muito difícil a partir daí produzir um desenvolvimento ao nível das expectativas. Quer dizer, não há estabilidade, não há segurança jurídica para investimentos. Isto é, a não ser aqueles investimentos que estão associados à rápida extração de recursos naturais. Quer dizer, mas quem é que vai investir em fábricas, investir na produção agrícola, quando não tem a certeza de não ser pilhado pelo grupo que está no poder? Não há aquilo que nós percebemos na história que é fundamental para o desenvolvimento da Europa, que é essas instituições que garantem a propriedade privada, que garantem direitos que permitem a um investidor ter a ideia de, bem, se eu investir, daqui a 10 anos posso obter o retorno do meu investimento. Até que podia sempre haver um golpe de Estado que de repente mudava as cartas todas em cima da mesa. Exatamente, e a África torna-se o continente dos golpes de Estado nos anos 60 e nos anos 70. Eu tenho aqui uma estatística entre 1950 e 2022, esta fonte que eu usei, contou 242 golpes de Estado bem-sucedidos no mundo, 242 golpes de Estado bem-sucedidos, e 106 foram em África. Pois. Isto é, e a África não tem metade dos países do mundo. Portanto, sim, metade, sim. 106 são em África. Portanto, esta grande instabilidade levou à ascendência dos exércitos, a ditaduras militares, e a violência torna-se um meio de competir pelo poder. Portanto, e há muitas bases para esta contestação violenta. Foram, aliás, poucos. Quando tu vais olhar para os países africanos que nunca tiveram um golpe de Estado,
são mesmo muito poucos. São muito poucos, quer dizer, mas são mesmo, devem-se contar por uma mão para aí, quer dizer, isto é, todos eles passaram por períodos de contestação violenta do poder. E percebe-se porque há muitos grupos étnicos que se sentem afastados em relação ao poder, há muitas regiões que se sentem excluídas, e depois, claro, há uma transformação dessas sociedades que já tinha começado com a colonização e que se vai manter, que é a transformação demográfica, quer dizer, que é um fenómeno espantoso. Quer dizer, vamos dar o exemplo de Moçambique. Moçambique, em 1950, tem 6 milhões de habitantes. 6 milhões de habitantes em 1950. Em 1960, 10 anos depois, os 6 milhões já são 7,6 milhões. Em 1975, 10,6 milhões. E hoje em dia são 32 milhões. Pois, é 5 vezes mais. Quer dizer, há aqui uma espécie de... E isto é a história de Moçambique, é a história de Angola, é a história da maior parte dos países africanos. São populações depois muito jovens, metade da população hoje em dia tem menos de 14 anos, quer dizer, isto é uma população extremamente jovem, deslocada. Depois estas guerras civis, estes conflitos fazem a população deslocar-se, acumular-se em cidades, portanto os problemas são cada vez maiores e isso permite compreender porque é que em Angola e Moçambique, depois da descolonização, isto é, depois da retirada de Portugal, aquilo que acontece é a criação de condições de guerras civis que são muito mais violentas e muito mais generalizadas no território do que tinham sido as guerras de independência de Portugal. Portanto, em Moçambique temos a Renamo a protagonizar a resistência à ditadura da Frelimo desde 1977. Em Angola é a UNITA que lidera a revolta. Nos anos 80, nos anos 70 e nos anos 80 estes conflitos internos estão articulados depois ou com os conflitos da Guerra Fria, isto é, com os confrontos entre a União Soviética e os Estados Unidos, ou com conflitos regionais, no caso de Moçambique, os conflitos à volta da Rodésia, da África do Sul, o que quer dizer que houve sempre fontes externas de armamentos e de apoios militares para estas guerras. Em Angola há um exército cubano que nos anos 80 é maior do que o exército expedicionário português que tinha estado em Angola nos anos 60. Isto é, o exército cubano chegou a ser maior, mais de 36 mil homens e depois até quase 50 mil homens em 1988. Portanto, há uma instabilidade, isto é, a independência significou nestes territórios guerra civil, no caso de Angola e de Moçambique, e depois mesmo os pactos que no fim da Guerra Fria, na década de 90, asseguraram pluripartidarismo, não asseguraram uma alternância pacífica no poder, uma vez que estes grupos que estavam no poder mantiveram-se agarrados ao poder, acusados de corrupção, acusados de fraude eleitoral, como é o caso da Frelimo em Moçambique e do MPLA em Angola. Portanto, digamos que a descolonização falhou em estabelecer um Estado estável, onde fosse possível a alternância pacífica no poder, onde fosse possível o desenvolvimento de uma economia com capacidades de crescer autossustentadamente. Isso nunca foi criado. A descolonização falhou, mas a colonização também falhou. Portanto, agora resta-nos esperar que o tempo que resolveu conflitos noutras partes da Europa, isto é, a Europa também não era propriamente um exemplo em meados do século XX de um continente muito bem sucedido. Estamos a pensar um continente que passou por 2 guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Portanto, em 1945 ninguém olhava para a Europa e diria, sim senhora, temos aqui um continente que é um modelo para o resto do mundo. Quer dizer, não, a América Latina também não, ditaduras militares, etc. A Europa, entretanto, restabeleceu-se. É verdade que no século XIX já tinha estado num estado bastante estável e próspero, mas vamos ver o que é que o tempo tem ainda para oferecer no caso da África subsaariana. Até agora, de facto, não é brilhante. Não é brilhante.